Os Buracos da Máscara. Um conto de Jean Lorrain, na voz de Marcelo Fávaro. Este conto sobre as máscaras e sobre o nada tem uma força incomum de pesadelo, sobretudo porque o narrador consegue contemplar a desaparição de si mesmo. Você quer ver? Meu amigo The Jackals me dissera. Está bem. Arranje uma fantasia de dominó e uma máscara. Um dominó bem elegante de cetim preto. Calce uns escarpins e, dessa vez, meias de seda preta. E me espere em casa na terça-feira. Irei pegá-lo por volta das 10h30. Pois bem, na terça-feira seguinte, envolto nas pregas farfalhantes de uma longa camalha, com a máscara de veludo e barba de cetim presa atrás das orelhas, esperei meu amigo The Jackals na minha garçonnerie na rua Tightboat. Enquanto esquentava nas brasas da lareira meus pés arrepiados pelo contato irritante da seda, lá fora chegavam-me do boulevard, confusamente, o som das cometas e os gritos desesperados de uma noite de carnaval. Pensando bem, era um tanto estranha e até inquietante a longo prazo aquela festa solitária de um homem mascarado afundado numa poltrona no claro escuro do térreo atulhado de bibelôs, ensurdecido por tapeçarias e com espelhos pendurados nas paredes, refletindo a chama alta de uma lamparina de querosene e o bruxulear de duas velas compridas, muito brancas, muito esbeltas, como que funerárias. E The Jackals não chegava, e os gritos dos mascarados, espocando ao longe, agravavam mais ainda a hostilidade do silêncio. As duas velas queimavam tão retas que acabei tomado por um nervosismo e de súbito, apavorado com aquelas 3 luzes, levantei-me para ir soprar uma delas. E nesse momento, um dos cortinados da porta se abriu e The Jackals entrou. The Jackals? Eu não tinha ouvido tocar a campainha, nem alguém abrir. Como ele se introduzira no meu apartamento? Desde então pensei muito nisso, mas finalmente The Jackals ali estava, na minha frente. The Jackals? Bem, uma longa fantasia de dominó, uma grande forma escura, velada e mascarada como eu. Está pronto? Interrogou-me sua voz, que eu não reconheci. Meu carro está aí. Vamos embora. Bem, eu não tinha ouvido seu carro chegando nem parando de frente das minhas janelas. Em que pesadelo, em que sombra e em que mistério eu começara a descer? É o capuz que está tapando seus ouvidos. Você não está acostumado com a máscara. Pensava em voz alta The Jackals, que havia penetrado no meu silêncio. Ou seja, naquela noite ele tinha o dom da adivinhação. E levantando meu dominó, verificava a delicadeza das minhas meias de seda e dos meus finos sapatos. Esse gesto me serenou. Era mesmo The Jackals, e não outra pessoa que dentro daquele dominó falava comigo. Um outro não estaria sabendo da recomendação que The Jackals me fizera uma semana antes. Pois bem, vamos embora. A voz ordenava, e num farfalhar de seda e de cetim sendo amassado, nos embrenhamos no corredor até a porta cocheira. Bastante parecidos, tive a impressão, com 2 enormes morcegos,
pelo esvoaçar de nossas camalhas subitamente levantadas acima dos nossos dominós. De onde vinha aquele vento forte? Aquele sopro do desconhecido, de onde vinha? O clima, naquela noite de terça-feira de carnaval, estava ao mesmo tempo tão úmido e tão ameno. Capítulo 2. Por onde andávamos agora, encolhidos no escuro daquele fiacre extraordinariamente silencioso, cujas rodas não faziam mais barulho do que os cascos do cavalo pelas calçadas de madeira e pelo macadame das avenidas desertas. Por onde andávamos? Aonde íamos ao longo daquele cais e daquelas margens desconhecidas, muito mal iluminadas aqui e ali pela lanterna embaçada de um velho poste? Aonde estávamos? Já havia muito tempo que tínhamos perdido de vista a fantástica silhueta da Notre-Dame, delineando-se do outro lado do rio contra um céu de chumbo. Qual? Saint-Michel? Qual de La Tournée? Ou até mesmo qual de Bercy? Onde estávamos? Estávamos longe da Avenida da Ópera, das ruas Drouot, de Pelletier e do centro. Não íamos nem sequer ao Bullier, onde os ícios vergonhosos costumam fazer suas assembleias e, escapando de trás das máscaras, turbilhonam quase demoníacos e cinicamente às claras nas noites de terça-feira gorda. E o meu companheiro mantinha-se calado, à beira daquele Sena taciturno e pálido. Imaginem, sob o arco de pontes cada vez mais raras, ao longo daquele cais com grandes árvores mirradas de galhos afastados como os dedos da morte, invadiam-me um medo insensato, um medo agravado pelo silêncio inexplicável de The Jekylls. Cheguei a duvidar da sua presença e a acreditar que eu estava ao lado de um desconhecido. A mão do meu amigo havia segurado a minha e ainda que mole e sem força, agarrava-a num tonilho que esmigalhava meus dedos. Essa mão de força e vontade imobilizava minhas palavras na garganta, e sob seu aperto eu sentia-se derreter e dissolver qualquer veleidade de revolta. Agora rodávamos fora das fortificações, por estradas largas magiadas de cercas e de lúgubres vitrines de vendedores de vinho. Eram biroscas, haviam muito tempo fechadas nos arredores da cidade, e andávamos à luz da lua, que finalmente acabava de morder um banho de nuvens e parecia espalhar na ambígua paisagem de subúrbio aquela camada crepitante de mercúrio e de sal. Nesse momento tive a impressão de que as rodas do fiacre, deixando de ser fantasmas, agora gritavam entre as pedras do calçamento e o cascalho do caminho. É aqui, murmurou a voz do meu desconhecido. Chegamos. Podemos descer. E quando balbuciei um tímido "Onde estamos?", Barreira da Itália, fora das fortificações. Pegamos o caminho mais longo, mas o mais seguro. Amanhã voltaremos por outro. Os cavalos pararam e The Jekylls me largou para abrir a portinhola e me dar a mão. Capítulo 3. Uma ampla sala, muito alta, de paredes caiadas, e nas janelas postigos internos hermeticamente fechados. Em todo o comprimento da sala, mesas com copinhos de estanho presos por correntes, e no fundo, 3 degraus acima, o balcão de zinco abarrotado de licores e garrafas com rótulos coloridos dos mais lendários comerciantes de vinhos. Aqui, ali em cima o gás assobiando alto e claro. Em resumo, uma sala banal, se não mais espaçosa e mais limpa, de uma taverna das Barreiras.
cujos negócios iriam bem. Acima de tudo, nem uma palavra com quem quer que seja. Não fale com ninguém e responda menos ainda. Eles veriam que você não é um deles e poderíamos passar por um mau momento. A mim eles conhecem. E The Jacobs me empurrou para a sala. Bem, algumas pessoas com máscaras ali bebiam espalhadas. Quando entramos, o dono do estabelecimento se levantou e, pesadamente, arrastando os pés, veio até a nossa frente como para impedir nossa passagem. Sem uma palavra, The Jacobs levantou a barra de nossos 2 dominós e lhe mostrou nossos pés calçando finos escarpãs. Com certeza era o nosso Abre-te Sésamo, daquele estranho estabelecimento. O patrão voltou pesadamente para o seu balcão e eu percebi uma coisa estranha, que também usava máscara, mas uma feita de papelão grosseiro, burlescamente iluminada, imitando um rosto humano. Os 2 garçons, 2 colossos peludos com as mangas de camisa arregaçadas até o seu bíceps de boxeadores, circulavam calados. Eles também invisíveis, com a mesma máscara horrorosa. Os raros fantasiados que bebiam sentados em volta das mesas estavam com máscaras de cetim e veludo, com exceção de um enorme couraceiro fardado, espécie de brutamontes de maxilar pesado e bigode fulvo, sentado à mesa perto de 2 elegantes dominós de seda malva, que bebia, de rosto descoberto, com os olhos azuis javagos. Nenhuma criatura que ali se encontrava tinha um rosto humano. Num canto, 2 grandalhões com blusas e bonés de veludo, máscaras de cetim preto, intrigavam por sua elegância suspeita, pois suas blusas eram de seda azul clara e de suas calças novas em folha escapuliam finos dedos de mulher, envoltos em seda e dentro dos escarpãs. E como que hipnotizado, eu ainda estaria contemplando aquele espetáculo se The Jacobs não tivesse me arrastado para o fundo da sala, para uma porta envidraçada fechada por uma cortina vermelha. Entrada do baile. Estava escrito no alto dessa porta, em letras rebuscadas de um aprendiz de pintura. Aliás, um vigia municipal montava a guarda ali do lado. Era quando nada uma garantia, mas ao passar, esbarrei na mão dele e percebi que era de cera. De cera, assim como seu rosto rosa eriçado por bigodes postiços, e tive a horrível certeza de que a única criatura cuja presença iria me sossegar naquele local de mistério era um simples manequim. Capítulo 4. Quantas horas fazia que eu perambulava sozinho? Quantas horas no meio das máscaras silenciosas? Quantas horas naquele galpão abobadado como uma igreja? Era de fato uma igreja. Uma igreja abandonada e secularizada. Aquela vasta sala de janelas ogivais, a maioria delas muradas até o meio. Entre suas colunas de arabescos pincelados com um reboco espesso amarelado, no qual se afundavam as flores esculpidas dos capitéis. Estranho baile, muito estranho, onde não se dançava e onde não havia orquestra. The Jacobs tinha desaparecido, eu estava sozinho, abandonado no meio daquela turba desconhecida. Um lustre velho, de ferro batido, flamejava forte no alto, pendurado na abóbada, iluminando as lajes empoeiradas, algumas das quais cheias de inscrições, talvez cobrissem túmulos. Ao fundo, no lugar onde certamente devia ter reinado o altar, havia penduradas a meia altura na parede manjedouras e grades, e nos cantos
pilhas de arneses e cabrestos esquecidos. O salão de baile era uma estrebaria. Aqui e ali, grandes espelhos de barbearias emoldurados de papel dourado refletiam um no outro o silencioso passeio das máscaras. Bem, quer dizer, já não o refletiam, pois agora todos estavam sentados, enfileirados e imóveis dos dois lados da igreja, enterrados até os ombros nas velhas estalas do couro. E ali ficaram, mudos, sem um gesto, como que recolhidos no mistério debaixo de cógulas compridas de lã prateada, um prateado fosco sem reflexos, pois não havia mais dominós, nem blusas de seda azul, nem alequins, nem colombinas, nem fantasias grotescas, mas todas aquelas máscaras eram parecidas, envoltas no mesmo traje de um verde desbotado tirante ao amarelo enxofre, com grandes mangas pretas, e todos encapuzados de verde escuro, e no capuz de suas cogulas prateadas, os dois buracos para os olhos. Davam a impressão de faces de leprosos, cor de giz, e suas mãos enluvadas de preto erguiam uma longa haste de lírios pretos, com folhas verde claras, e seus capuzes, como o de Dante, eram coroados de flores de lis pretas. E todas aquelas cogulas se calavam numa imobilidade de fantasmas, e acima de suas coroas fúnebres, a ogiva das janelas, recortando-se claramente contra o céu branco do luar, cobria-os como uma mitra de bispo. E eu sentia, claro que sentia minha razão sossobrar no pavor. O sobrenatural me embrulhava. A rigidez, o silêncio de todos aqueles seres mascarados, o que eram? Um minuto de incerteza mais seria a loucura. Eu já não aguentava. E com a mão crispada de angústia, adiantei-me para uma das máscaras e levantei abruptamente sua cogula. Horror! Levantei a sua túnica, a cogula, a túnica, e não havia nada, nada. Meus olhos apavorados só encontraram o oco do capuz. A túnica e a camalha estavam vazias. Aquele ser que outrora viveu não era mais que uma sombra. E nada. Alucinado de terror, arranquei a túnica do mascarado que se sentava na estala vizinha. O capuz de veludo verde estava vazio. O capuz das outras máscaras sentadas ao longo das paredes. Todos tinham faces de sombra. E todos eram nada. E o gás queimava mais forte, quase assobiando na sala alta. Pelas vidraças queimadas das ogivas o luar cegava. Então me invadiu um horror no meio de todos aqueles seres vazios, de aparências vãs. Diante de todas aquelas máscaras vazias, uma dúvida atroz confrangeu meu coração. E se eu também fosse parecido com eles? Se também tivesse deixado de existir? E se, sob a minha máscara, não houvesse nada? Nada senão o nada. Precipitei-me para um dos espelhos. Uma criatura de sonho ergueu-se diante de mim, encapuzada de verde escuro, com uma máscara de prata, coroada de flores de lis pretas. E aquela máscara era eu, pois reconheci meu gesto na mão que levantava o capuz e boquiaberto de pavor, dei um grito imenso, pois não havia nada sob a máscara de tela prateada, nada no oval do capuz, a não ser o buraco de tecido arredondado no espaço vazio. Eu estava morto. E você bebeu o éter novamente. Repreendi em meu ouvido a voz de The Jekyll.
curiosa ideia de enganar o tédio enquanto me esperava. O que é isso? O quê? Hã? Eu estava... Nossa! Eu estava estirado no meio do meu quarto. Meu corpo arrastado para o tapete. A cabeça encostada numa poltrona. E The Jekyll... de traje a rigor debaixo de uma túnica de monge, dava ordens febris ao meu mordomo horrorizado. Em cima da lareira, as 2 velas acesas, já chegando ao fim, estalavam nas arandelas e me acordaram. Já era tempo. Tradução de Rosa Freire da Guiar. Sobre o escritor, nascido em 1855, morto em 1906, de Jean Lorrain, escritor maldito. Acredite, tem muito escritorzinho por aí na cidade nos dias de hoje, doidinho para ser chamado de escritor maldito. Escritor maldito da Paris fim de século, homossexual e drogado, bebedor de éter, em tempos onde a ostentação desses costumes era bem mais escandalosa que a de hoje. Às vezes, a ideia que eu tenho é que grande parte desses escritores que buscam essa alcunha de escritor maldito, na verdade, olha gente, eu sou muito humilde, eu não escrevo. Eu só faço entretenimento. O que eu escrevo é só para contar para vocês. Não me considero escritor. Não ganho a vida com isso? Acho que poucos ganham hoje em dia. Mas essa ideia de escritor maldito de hoje, esses escritores que se vestem no personagem, né? E fazem a onda toda, né? De bebedor, Na verdade, busca o escritor maldito, mas consegue só atingir o maldito. Porque não é porque você, no caso aqui, né, tinha uma vida pouco regrada, bebedor de éter, drogado, né, que você vai escrever mal. Escrever mal não é sinônimo de maldição, de escritor marginal, né? Claro que a gente não está falando aqui de regras gramaticais, tá, gente? Já que eu considero Patativa da Saré um belíssimo escritor, escreve lindamente, trabalhou a palavra da maneira que ele encantava as pessoas. Eu estou falando de escrever bem. Escrever bem vai muito além de você ter frequentado a escola ou não. E aqui nesse caso, o que eu encontro é uma obra-prima. A descrição que ele faz saindo de Paris, ali quando ele entra na carruagem ali, né, com um amigo dele, e ele fala sobre a lua engolindo as nuvens, né? Cadê? Andávamos à luz da lua que finalmente acabava de morder um bando de nuvens e parecia espalhar na ambígua paisagem do subúrbio uma camada crepitante de mercúrio e de sal. Cara, que coisa linda! A princípio eu me imaginei naquele conto do Missa do Galo, né? Que ele tá sentado esperando o amigo dele chegar para irem para a Missa do Galo, né? Só que aqui nesse caso ele tá sozinho, as velas estão incomodando, né? Ele já começa, passam pessoas na rua ali, né? Ele deve estar próximo da janela ali, passam pessoas, ele ouve os gritos dos mascarados espocando ao longe, né? Agravando ainda mais a hostilidade do silêncio. Ele fala como o silêncio pode se tornar hostil quando você está ansioso, né? Pior coisa, você já esteve pronto esperando as pessoas se arrumarem para ir para um lugar que você quer ou que você quer chegar logo, né? É uma hostilidade, né? E a cena desse estranho baile, olha que bem escrito, estranho baile, onde não se dançava e onde não havia orquestra. E eu ali sozinho, no meio daquela turba desconhecida, assustadora. Adorei esse conto. Adoro fantasias grotescas. Me lembra também o Edgar Allan Poe com a morte da máscara rubra, né? A morte da máscara vermelha. E o momento que ele se dá conta, né? Eles estão ali
as pessoas começam a tirar as suas túnicas, né, as suas cogulas, né, as suas camalhas, e não há nada por baixo, estão vazias. Quem são essas pessoas vazias e por que ele também estava vazio? E no final chega o seu amigo, né? Ô, você bebeu éter de novo, né? Repreendia em meu ouvido a voz do The Jekyll. E ele estava ali meio bêbado, meio, né, com sono. Adorei. E você, o que achou? É importante você me falar. Oh, eu gostei desse, gostei mais do outro. Você vai me ajudando a trilhar um caminho literário, ok?